Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 6 de agosto de 2023. Transfiguração do Senhor. Festa, domingo. Santo do dia, quer dizer, a festa da transfiguração. Jesus, amigo de todos, assim como manifestaste a tua glória aos discípulos, te pedimos que se manifeste a nós também, para que te conheçamos melhor e te amemos acima de tudo, acima de todos. Que o encontro contigo deixe marcas profundas na nossa história, assim como deixasse profundas as marcas em vossos apóstolos. Que neste dia da transfiguração do Senhor, também o Senhor se revele para cada um de nós. Amém. O responsório está no Salmo 96. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as filhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. O trono do Senhor é apoiado na justiça e no direito. O Senhor é o Altíssimo, o Senhor é amor, puro amor, mas também é justiça. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Primeira leitura está no livro de Daniel, capítulo 7, de 9 a 14. E nós vamos ver uma visão que Daniel tem deste momento, nesse momento de transfiguração, onde revela também o poder de Deus, o trono do Senhor. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um Sião de muitos dias tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da sua cabeça como lampura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões. Assistiam-no no trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Então aqui ele está vendo o momento glorioso onde o Senhor virá a julgar os vivos e os mortos. Isso acontece na dimensão também, talvez dos céus. É isso que Daniel está tendo a visão. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha como um filho do homem, aproximando-se do oceano em muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados o poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Então, nesta visão, isso não é um fato concreto, Daniel não está relatando aqui um fato existencial concreto, mas ele está relatando uma visão, uma inspiração que ele teve do trono de Deus e também da glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa visão nos traz algumas realidades. O Senhor voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. Queremos lembrar que o Salmo de hoje fala: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Seu trono se apoia na justiça e no direito. Devemos ter temor a Deus, não medo de Deus, mas temor. Medo de perder a amizade de Deus, medo de viver eternamente afastado de Deus. Ao contrário, aquele que exerce o temor de Deus jamais ouvirá a serpente, como fizeram nossos pais Adão e Eva. Ao contrário, ouvirá o Senhor, que quer de nós a vida eterna, a salvação. Segunda leitura, 2 Pedro, capítulo 1. Então Jesus já morreu, foi morto, crucificado, e ele também já ressuscitou. Então a igreja já está viva. Pedro já fala de acontecimentos passados e de experiência. Agora quem fala aqui não é só o pescador, ao contrário, agora é um sacerdote. Agora ele já recebeu, pela experiência da vida e também pelo martírio, que perseguições e tudo mais, e naquele dia na mesa da consagração, quando Jesus ali formou os sacerdotes apóstolos e para fazer a Eucaristia. Agora quem está falando para nós é um bispo, é um sacerdote,
que nos orienta como proceder. Caríssimos, não foi segundo fábulas, histórias, habilmente inventadas, que vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Quero lembrar que Pedro estava também no dia da transfiguração do Senhor, junto com João e Tiago. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando no seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Foi a experiência da transfiguração do Monte Tabor. Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpadas que brilham em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Então vivemos que meio como que ainda em trevas, mas o nosso olho deve brilhar na fé e anunciar a luz que vem, que é Cristo Jesus. O olhar do papai, o olhar da mamãe, o olhar da nossa família tem que ser mantermos um olhar de esperança, porque Cristo vem, iluminando com as nossas orações o nosso templo sagrado, que é a família. Pai e mãe que têm fé geram filhos filhos e filhas que também tenham fé, né? A esperança desse mundo. Por isso, louvamos a Deus e bendizemos o Senhor por essas palavras da segunda leitura. São palavras que nos animam a viver a nossa fé em Cristo Jesus. Não como fábulas, não como invenções, filosofias meras, humanas, mas na experiência concreta de um Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Evangelho. O anúncio do Evangelho está em Mateus, capítulo 17, de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer para aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero lembrar que os 3 ainda não sacerdotes, né? Eles ainda eram postulantes ao sacerdócio, que estavam com Jesus ali na transfiguração. Eles teriam passado na semana anterior sobre aquela experiência onde Jesus perguntara: na visão de vocês, quem diz os homens que eu sou? E Pedro, inspirado, falou: Tu és o Messias, o Filho amado, aquele que se fez homem, né? A esperança de Deus para nós. Então, inspirado pelo Espírito Santo, Jesus até o elogia, né? Foi feliz tu és Pedro, Simão, porque o Espírito, meu Pai, Ele que colocou em vós essa revelação. Em seguida, Jesus falara ali naquele momento sobre a situação de morte. E o mesmo Pedro quer interferir Jesus. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não.
afasta da sua realidade, né, esse pensamento de morte. E Jesus ali também rebate Pedro falando: sai de mim, Satanás, que teus pensamentos não são pensamentos de Deus e sim dos homens. Então, nós estamos diante de uma realidade onde Jesus aos poucos vai colocando para os apóstolos da sua morte, perseguição, não transfiguração como agora nós vamos ver, mas da sua dor. Ele vai ficar transfigurado diante de tantas chicotadas, pauladas, e também na cruz, perdendo toda o seu vigor, né? Porque pelo sofrimento. Então Jesus ali está preparando. Em seguida, ele sobe ali no Monte Tabor com os 3 apóstolos para testemunhar um outro tipo de transfiguração, que é a transfiguração do Senhor Jesus, na presença, refletindo a luz divina. Ali então Pedro, cada vez mais, ele se consolida na sua visão. Realmente, tu és o Senhor, o Altíssimo, o Deus vivo, o Deus entre nós, a promessa, o Filho de Davi, aquele que viria para nos resgatar e para nos salvar. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas em seguida Jesus fala, né? Não conteis nada a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Mais outro enigma. Mas como compreender a ressurreição dos mortos, se ainda sobre nós não foi soprado o Espírito Santo? Né? Aos poucos, Jesus está revelando aos apóstolos e à igreja todo o poder do plano salvífico do Senhor. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu para os apóstolos, aí foi soprado sobre ele o Espírito, aí sim eles compreenderam tudo, e tornando assim sacerdotes, tornando assim homens consagrados, já mortificados no Senhor, né? Para a nossa salvação, compreende toda esta manifestação. O Monte Tabor, então, é a revelação do Senhor Jesus Cristo, né? Com a sua glória para os apóstolos. Que possamos também nós experimentarmos a glória do nosso Senhor na ressurreição, vivendo intensamente a nossa fé. Nós não compreendemos ainda como tudo acontece. Alguns de nós têm dificuldade até de aceitar a ressurreição do Senhor, aceitar o Espírito Santo entre nós. Mas queremos, Senhor, na ingenuidade da nossa fé, pedir agora: derrame sobre nós o vosso Espírito. Vem, Senhor Jesus, manifesta-se a nós e a nossa família, como fizeste a seus apóstolos, e sopre sobre nós o vosso Espírito, para que possamos entender a dimensão do vosso amor para cada um de nós. E queremos louvar a Deus e bendizer ao Senhor, porque nesta semana comemoramos o Dia do Padre. Foi dia 4 de agosto. E hoje, domingo, né, todas as paróquias, comunidades, também estarão ali animadamente celebrando o Dia do Padre, fazendo essa referência. Então, a cada padre, a cada sacerdote, nós queremos louvar a Deus e bendizer o Senhor, orando agora por cada um deles uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Queremos convocar, né, como objetivo do nosso projeto, é preparar e convocar os profetas, que estão aí no anonimato, na família, né, profetas do Senhor, homens e mulheres que podem transformar esse mundo. Como? Vamos multiplicar essa pregação, para que a palavra de Deus alcance mais e mais corações, e possamos ser instrumento de Deus para a conversão ao Senhor de muitas almas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.